Vamos, então, para o livro do Alan Blinder. Alan Blinder. Alan Blinder. Esse é um livro que ele escreveu para fazer uma visão própria dele do livro que o Milton Friedman escreveu com a Anna Schwartz. É um livro que fez história, né? A história monetária dos Estados Unidos, de 1857 a 1960, são 93 anos de história monetária dos Estados Unidos. Então, eles acompanham minuciosamente as ações do Fed ao longo desses 97 anos. O Alan Blinder fez o livro dele e acrescentou mais um instrumento importante de política, que é a política fiscal. Por quê? Porque a partir do período em que ele está avaliando, a política fiscal foi usada, ou tentaram usá-la, como instrumento de política econômica. Tá? O objetivo do Alan Blinder é fazer um livro que persiga a evolução da teoria econômica casada com a evolução da política econômica, tanto do ponto de vista fiscal como do ponto de vista da política monetária. Não é uma coisa tão trivial assim, né? Se você deixa eu só fazer os desenhos aqui, né? Espera aí que eu vou entrar. Tá. Então, se você pegar espera aí, nós estamos aí, tá pensando. Meu filho, não pense muito, não. Você tem que trabalhar o seu corpo. Vamos? Tá aí. Então, se você pegar um gráfico no eixo horizontal, o tempo, no eixo vertical, o PIB, vamos colocar o PIB. Não, que PIB aqui, meu Deus. O tempo aqui em anos, T anos. E aqui, o PIB. Se você fizer esse gráfico aqui, para um determinado país, a gente pode pensar num gráfico assim, ó. A gente vai ter uma linha
bem definidinha, e essa linha indica, se a linha fosse reta, se ela fosse para cá, o crescimento seria zero, né? Ela estaria constante no tempo todo, o y0. Então, essa diferença entre o y0 e o y observado em yt vai dando o crescimento da economia. E o crescimento acontece, né, em função do estoque de capital, do trabalho, e vamos chamar ômega um choque tecnológico da tecnologia. Esse aqui depende do crescimento populacional, e essa é a taxa de crescimento do país, né? Então, se você se você for aos modelos econômicos e olhar o comportamento do PIB, o PIB vai estar sendo explicado sempre por isso. O crescimento do capital, da população e dos choques tecnológicos. A introdução de novas tecnologias que aumentam a produtividade do capital e do trabalho. Portanto, com a mesma quantidade de capital, com a mesma quantidade de trabalho, você produz mais. Agora, se você for olhar objetivamente no tempo, o comportamento do PIB, você vai ver que tem ano que ele está em cima do PIB, que está em cima da tendência, tem ano que ele está também, tem que ele está acima, tem outro ano que ele está acima, tem outro ano que ele está acima, de repente ele cai abaixo, ele cai, ele sobe. Então, se você for observar muito bem, o PIB andar em cima dessa reta é um acidente. E essas diferenças entre o PIB observado e a tendência do PIB, dada pelo trabalho, pelo capital, pela produtividade, essas diferenças aqui em verdinho têm a ver com as flutuações cíclicas. Durante muito tempo, os economistas tentaram entender as flutuações cíclicas, tentaram explicá-las, são flutuações, mas não tiveram muito sucesso, não, né? Criaram teorias. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo para tentar explicar isso, né? Essas flutuações, elas sempre resultaram em desemprego, unemployment, inflação, né? Redução de estoques ou aumento. E uma pancada de outras coisas, né? Quando a economia ela sai dos eixos, ela produz algumas chacoalhadas no equilíbrio da economia. O que a gente vai ver é, ao longo do período de 1961 a 2021, um esforço para domar as oscilações cíclicas
do PIB via política fiscal ou via política monetária. A gente vai ver exatamente isso. Você vai ver que não tomei. Não estou podendo tomar. Essas oscilações, apesar da gente não ter muitas explicações, etc., etc., os formuladores de política tentaram domá-las através da política monetária, subindo e reduzindo a taxa de juro básica da economia, para a partir daí tentar afetar a atividade econômica e o nível de preços, ou, a partir de um determinado momento, utilizar sistematicamente a política fiscal como um instrumento de disciplinamento ou de disciplina tentativa de disciplina do ciclo econômico. Então vamos ver a história de Paul Volcker. Primeiro, quem é o Paul Volcker? Paul Volcker não, desculpem. O Alan Blinder. O Alan Blinder. Ele é professor da Universidade de Princeton. Ele escreveu diversos livros, o último é esse daí. Ele é professor lá desde 1971. Entre 93 e 96, ele foi membro do Conselho de Consultores Econômicos do Clinton, depois ele foi vice-presidente do Fed, ele participa de uma série de instituições nos Estados Unidos, como a Associação Americana de Economia, e a Academia Americana de Ciências e Artes, a Sociedade Americana de Filosofia e a Academia Americana de Ciências Políticas e Sociais. E ele também é um professor visitante do Peterson Institute for International Economics em Washington. Então, é um sujeito com muita produção intelectual, com muita vivência na formulação de políticas, seja no governo, seja no Banco Central. Né? Ele faz um apanhado do livro, eu vou me concentrar basicamente no começo dele, porque é o que está mais distante e é o que concentra também um pouco mais da discussão teórica mais antiga e que repercute até hoje. Por questões ideológicas, o Milton Friedman ele virou um ídolo de umas correntes de direita. O Milley diz que é fã do Robert Lucas. Eu não sei se ele entendeu o que o Robert Lucas escreveu. Eu acho difícil. Porque o que ele escreveu é muito difícil. Mas é um período esse período inicial, que vai dos anos 60 aos anos 80, é o que vai tomar mais tempo. O resto eu vou passar meio que batido, porque a gente acompanhou. Já está mais perto. A ideia é dar um panorama geral do livro para depois vocês decidirem se querem ler ou não o livro. Ele foi publicado pela Universidade de Princeton, pela Princeton Editora, a editora da Universidade de Princeton, Princeton University Press. Ela
Foi publicado no ano passado. Então, seguimos adiante. O livro começa com o que ele chama da política fiscal numa nova fronteira, datando essa nova fronteira de 1962, com um projeto de lei que foi aprovado no Congresso americano, na guerra, no qual o Kennedy reduziu o imposto de renda e o imposto corporativo. O imposto de renda, para quem estava no topo da tabela progressiva, caiu de 91% a alíquota marginal para 70%. É isso mesmo. Até 62, quem ganhava acima de determinado nível de renda anual recolhia, a partir dessa renda, 91% do que excedesse. 91%. Passou para 70%, e a população que é mais numerosa, mais baixa, a ponta de baixo da tabela progressiva, que recolhia 20%, caiu para 14%. Né? E isso porque o governo do Eisenhower tinha assistido 3 recessões, uma em 53, 54, uma em 57, 58, 1960, 61. E ele era um cara, o Eisenhower, que veio de uma época, e até essa época esse era o pensamento predominante, no qual o orçamento tinha que ser equilibrado. Não existia, em hipótese nenhuma, a possibilidade de acreditar que um déficit tivesse algum tipo de benefício. Eles não acreditavam. No governo JFK, ele queria fazer um grande governo e queria pegar a economia que estava engasopando com o Ike e dar uma turbinada nela. E o que ele usou para tentar turbinar isso? Um estímulo fiscal. Qual foi o estímulo fiscal que ele usou? É esse que eu falei. Ele reduziu o imposto de renda. Tanto o imposto de renda de pessoa física como da jurídica também, imposto corporativo. Foi uma bela redução. E a equipe dele, que eu acho curiosa, você tinha na presidência do Conselho de Assessores Econômicos do presidente, Walter Heller, que era um economista keynesiano, que acreditava no ativismo governamental. Tinha o James Tobin, que é da Universidade de Yale, Prêmio Nobel de Economia. Paul Samuelson. Esse aí contribuiu em todos os campos da economia. Na macroeconomia, em finanças, microeconomia. Ele escreveu o primeiro manual de introdução à economia, que vale até hoje. Paul Samuelson, Prêmio Nobel de Economia, professor do MIT. O Bob Solow, Robert Solow, é um cara que escreveu sobre a teoria do crescimento econômico. Esse troço que eu mostrei aqui, ele foi um dos caras que tentou explicar o que faz essa economia crescer. Ele criou um modelo de Solow, também Prêmio Nobel de Economia, e está vivo até hoje. Bob Solow. Uma figuraça, assim. E desse povo, eles queriam fazer o que eles chamaram de sintonia fina da política econômica, para tentar domar os ciclos econômicos. Então, esse negócio de um ano crescer um, outro ano crescer 4, eles não achavam bom. Eles achavam que era possível
suavizar a tendência de crescimento e evitar os danos causados pelos ciclos econômicos. Eles achavam que a existência de ciclo econômico perturbava o equilíbrio da economia. A economia crescia menos. E, curiosamente, todos eles achavam, e na época tinha um certo sentimento para isso, que a independência do Fed era incômoda. Ou seja, eles queriam acabar com a independência do Fed. O Gardner Ackley, que substituiu o Heller, ele falou o seguinte: eu faria tudo o que pudesse para reduzir ou eliminar a independência do Fed. Vocês imaginem o que era ser presidente do Fed nessa época. Nós estamos falando aí dos caras mais cultuados na época, etc. e tal. E você tomava pancadona deles. Né? Bom, com o resultado disso, o governo reduziu os impostos, conseguiu passar no Congresso com uma guerra, foi difícil lutar para isso, e a taxa de crescimento saiu de 5,3% em 64, que já era forte, e foi bater 8,5% em 65. Como resultado disso, a inflação subiu, não tem como. Se crescer a 8,5%, e foi o começo da Guerra do Vietnã, né? Então, os gastos americanos em armamentos, em salário de soldado, fornecedor, e mais a renda que eles liberaram para a economia bombeu, foi para 8,5% de crescimento. Se você pegar o comportamento do desemprego de 61 a 66, você vai ver uma queda forte. Saiu de 7 e ele caiu para 3 e alguma coisa. Uma queda bem forte. E o que aconteceu com a inflação? Ela ficou bem comportada até 1964 e a partir daí ela começou a subir, não parou de subir mais. Não parou de subir mais. Então, essa política do Keynes, ela já embutia um problema muito sério, que era o de reduzir demais o desemprego, superaquecer o mercado de trabalho e, com isso, aumentar a inflação. E foi isso que aconteceu. O desemprego caiu, pacas, mas a inflação subiu. E põe aí que o Vietnã estava lá bombando, os gastos subindo e tudo mais. Bom, todo mundo sabe, em 64 o Kennedy foi assassinado, uma coisa pavorosa, e o substituiu o seu vice-presidente, Lyndon Johnson, que era um cara que tinha lá um jeito meio esquisito, ele tinha várias acusações de corrupção, ele era um cara muito rico, era fazendeiro no Texas. E ele começou a encrespar de verdade, de verdade, de verdade, com o presidente do Fed. E o presidente do Fed naquela época era um cara chamado William McChesney Martin. Foi talvez o maior banqueiro central dos Estados Unidos. Ele foi banqueiro central de 1951 a 1970. O Eisenhower, ele era um republicano, acreditava no orçamento equilibrado, aquele negócio todo, etc, etc, etc. Existia naquela época uma disputa razoável entre o Fed e o Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro, ele queria fazer mais gastos, etc, etc, etc. E o Fed queria controlar a inflação. E o pessoal do Fed defendia a independência do Fed. Né? E ele achou
o Martin fosse um cara com a cabeça da maioria dos funcionários do Tesouro. E chamou ele para ser presidente do Fed. Foi o maior erro dele, porque a primeira coisa que o Martin falou é que o Banco Central precisava ser independente. O Ike não gostou muito da passagem dele aí, né? Ele ficou bem pé da vida e deixa eu pegar um artigo aqui que fala sobre esse cara. Muito interessante. Sacanagem, hein? Deixa eu ver se está em papers. Espera um pouquinho. É só esquecer que você não acha. Vacilo meu. Vacilo meu. Podem reclamar. Deixa eu pegar papers. Não. Vou pegar aqui, ó. O Michael Bordo. O cara que é especialista em Banco Central. Vocês veem que... Autor é Michael Bordo. Michael Bordo. Está aqui. Esse paper aqui, que está lá no National Bureau, gratuito, quem quiser, vá lá. Ele é acessível, tá? Ele é tranquilo, não tem muita conta. Só para avisar os desavisados. O Michael Bordo e o Edward Prisco, eles fazem um levantamento do período de 1960 a 2000 e observam, né, as ideias relativas ao monetarismo, as expectativas racionais, credibilidade, transparência e outras ideias de política monetária pelo Fed. E eles argumentam que o Fed ele teve um aumento muito grande do desenvolvimento de novas ideias com as reformas que o Martin fez a partir dos anos 50, porque ele aumentou os laços, as relações do Fed com a academia. Então, as novas ideias da academia acabavam entrando no Fed e alimentando os quadros do Fed. Ele também passou a adotar políticas muito interessantes de trazer gente da academia para trabalhar dentro do Fed. Muita gente trabalhou. O Bob Lucas foi lá para o Fed, o Thomas Sargent, diversos pesquisadores trabalharam como economistas dentro do Fed dos Estados Unidos. E essas questões importantíssimas, como monetarismo, como expectativas racionais, a questão da credibilidade, da transparência, do regime de metas de inflação, tudo isso foi levado a cabo pelo esforço de vínculo entre o Fed e a academia. E ele começou com o Martin. O Martin foi o cara que profissionalizou demais o Fed. O Fed passou a ter vínculo com a academia. Como é que era antes? É só mercado. Né? E ele foi muito importante. O problema é que o Johnson,
o Lyndon Johnson, ele queria, o que queria, que o Fed jogasse no time dele. Ele tinha um problema muito sério, o Lyndon Johnson. Ele estava em guerra no Vietnã, ele precisava aumentar a credibilidade dele. Os Estados Unidos estavam passando uma série de turbulências políticas, guerra do Vietnã de um lado, movimentos pelos direitos civis de outro, a oposição batendo, inflação batendo, e ele estava precisando botar o governo dele para andar. Ele queria se reeleger, ele era o vice do Kennedy, então ele queria se reeleger, de fato se reelegeu. Só que ele não se deu bem com o Banco Central. Ele era um cara que queria um Banco Central ativo do lado dele, né? Então, os dois personagens aqui, esse é o Lyndon Johnson, homenageando, premiando soldados do Vietnã, e esse aqui é o Martin. Martin falou uma vez que o Federal Reserve é como o garçom que retira a tigela do ponche quando a festa realmente começa a ficar quente. Está todo mundo no auge da alegria, o Fed passa e retira a bebida, convida todo mundo a se retirar. É o estraga a festa. E ele começou a subir a taxa de juros, ele não deu ouvido ao Johnson. O Johnson, inclusive, perguntou para os assessores dele se ele podia demitir o presidente do Fed, descobriu que não podia. Essa foi uma pergunta que outros presidentes da República fizeram, não apenas nos Estados Unidos, mas em diversos outros lugares, inclusive no Brasil. E quando ele subiu a taxa de juros e reafirmou a intenção do Fed de combater a inflação, o Johnson chamou ele para ir para a fazenda dele lá no Texas comer um churrasco. E o Martin foi, não tem problema nenhum, vou. Me chamou, vou. Chegou lá, o Lyndon Johnson falou para ele: olha, os meus meninos, os soldados americanos, estão lutando no Vietnã. E você não quer imprimir o dinheiro que eu preciso. Ou seja, para fazer a guerra no Vietnã, ele precisava aumentar o déficit público. Isso ia causar inflação. E ele não podia parar por conta da necessidade do Fed de manter a inflação em equilíbrio. O Martin não teve dúvida nenhuma. Respondeu: olha, o presidente da República, né? O presidente e o Banco Central têm trabalhos diferentes. E o Federal Reserve Act, que é a lei que dá origem ao Fed, dá ao Fed a autoridade sobre as taxas de juros. Não negociou com ele. De maneira nenhuma. Né? Ele foi muito irritante, esse cara. E o Ike chegou a dizer, o Ike não, o Johnson, falou que eu estou preparado para ser um Jackson. E ele, o Martin, quer ser um Beatle. Quem são esses dois personagens? O Jackson, o Andrew Jackson, foi presidente dos Estados Unidos no século XIX, e o Beatle foi presidente do Banco Nacional dos Estados Unidos, que era um banco nacional. E havia um movimento muito forte nos Estados Unidos para que esse Banco Nacional fosse extinto, porque eles acreditavam que não podia ter banco nacional, os bancos tinham que ser regionais. E a verdade é que, nesse caso, o Martin ganhou e o Beatle perdeu, porque o banco foi desfeito. E ele achava que ia conseguir obter alguma coisa do Beatle, do Martin, mas não conseguiu. Se você olhar o comportamento da taxa de juros,
o Lyndon Johnson assume em 1965, 64, 65, a taxa estava em 4%. Em 66, foi esse período que ele brigou com ele, ela subiu de 4% para 6%. Aí ela deu uma escorregada e a partir daí só subiu, porque a inflação só subiu. Não teve conversa. Não teve conversa. Bora? E a inflação? Está aqui. Por diversos fatores, né, a inflação nos Estados Unidos subiu. Você teve um problema de aquecimento da economia, o desemprego caiu, e nós vimos aí a forte pressão que o desemprego exerceu. O desemprego caiu fortemente, a política fiscal empurrou o desemprego para baixo. O CPI saiu de 2% em 65, ele foi bater 3,80. Depois ele cedeu e continua a subir sem parar. Né? Foi uma coisa muito forte o que aconteceu. E essa dissonância entre o governo e o Fed atrapalhou bastante as coisas a andarem. Né? Teve uma outra coisa importante que aconteceu durante o governo Johnson. Ele aprovou, fora todas as leis, o cara que mais fez reformas pelos direitos civis nos Estados Unidos em todos os tempos foi o Lyndon Johnson. Ele também fez várias coisas em termos de ensino, aposentadoria. Ele foi um cara que, ele, ao mesmo tempo em que adotou uma política forte no Vietnã, ele, por outro lado, internamente, ele tentou ceder bastante. Né? Ele criou em 66 a Regulation Q, que é uma regulação que aumentava as exigências de capital dos bancos. Ele regulou mais a atividade bancária. E o setor imobiliário caiu 22%. Por isso que ele estava a pé da vida com o Martin. Mas os assessores dele que criaram essa maluquice de impor um aperto tão grande no sistema bancário. Se vocês olharem a Fed Fund, né, ela subiu forte até 66, aí o Fed foi obrigado a derrubar a taxa de juros, por causa dos efeitos da queda dos preços dos imóveis. Né? E a partir dessa conjugação de um déficit maior e inflação maior, você teve um equilíbrio ruim. Né? Um mau equilíbrio. Um equilíbrio com uma taxa de crescimento menor, inflação e juros maiores. Mas eu acho que o que o Alan Blinder quis colocar foi o lançamento dessa ideia keynesiana de administrar os ciclos econômicos a partir da política fiscal. Se você quer localizar no tempo
um momento no qual isso foi realmente tentado, o momento é esse aí, é o governo Johnson, o governo Kennedy e essa experiência. Com o aumento da inflação, a inflação saiu de 1% em 65 para mais de 6% em 69, depois subiu muito mais. O establishment, a academia ficou empolvorosa. As discussões de política aumentaram demais. Né? Se você pegar o crescimento do PIB em 65, ele saiu de 6, de 5,5% para 8,5%, depois ele desabou para 2% praticamente. Eles tentaram fazer alguma coisa. Os Estados Unidos tinham uma troika nessa época, quer dizer, o poder era dividido entre 3 órgãos: o Tesouro, o Office of Management and Budget, que é, vamos dizer assim, a Secretaria do Tesouro do Ministério do Planejamento e o Conselho de Economistas do Presidente. Eles estavam vendo que a taxa de desemprego caiu de 3,8 para 3,4. A inflação subiu. E o Johnson, finalmente, concordou em subir os impostos para tentar deter um pouco a situação da inflação, a situação do desemprego baixo, a inflação subindo. Ele quis fazer alguma coisa. Só que o Congresso não aprovou aumentar impostos. E o Fed demorou para entrar no jogo, subir a taxa de juros. Né? Com isso, a taxa de crescimento caiu. Nesse período, começou a ser divulgado, a ser discutido, a ser debatido no ambiente acadêmico, no ambiente de negócios, no sistema financeiro, as ideias do Milton Friedman. Ele estava lançando publicamente as ideias do monetarismo dele. Né? Ele, o Meltzer e o Brunner, eles consideravam a questão monetária como superior a qualquer outra coisa. Então, o Banco Central, para tentar controlar a inflação, o crescimento, para fazer essa sintonia fina, ele não tem que ficar olhando para a fiscal, não tem que ficar olhando para a taxa de juros, ele tem que controlar o estoque de moeda. Eles escreveram muito sobre isso nessa época, ele, o Meltzer, o Brunner também. E eles falavam, não adianta você fazer nada, é só o estoque de moeda que afeta a atividade econômica. Não há outra coisa que afete. Ele pegava lá o que chamava de a equação quantitativa da moeda, na qual o nível de preços é proporcional ao PIB e à velocidade de circulação da moeda. Então, você só poderia controlar a inflação por meio de agregados monetários. Foi aí que o Milton Friedman apareceu de verdade para o mundo. Ele lançou o livro nessa época com a Anna Schwartz. Anna Schwartz, que inclusive foi orientadora do Ben Bernanke, né? E já adianto, o Fed não utilizou as estratégias monetaristas de controle quantitativo da moeda nas suas estratégias de policy. Alguma coisa no Arthur Burns que a gente vê, mas não teve nada de interessante. Nessa época,
Uma das coisas mais importantes que foram discutidas foi a curva de Phillips. A curva de Phillips foi uma pesquisa empírica que um pesquisador da London School of Economics fez pesquisando dados dos Estados Unidos, do Reino Unido, de 1861 a 1913, e encontrou essa relação aqui entre salário e desemprego, inflação. E aí, a partir daí, você teve todo um desenvolvimento no qual os keynesianos passaram a interpretar essa relação da seguinte maneira: haveria um trade-off, uma troca entre inflação e desemprego. Então, você pode deixar a inflação um pouco mais alta, porque ela vai permitir que o emprego suba. Não existe uma curva de Phillips, a Phillips Curve, que ela é inclinada assim. A inflação ela está no eixo vertical, o desemprego no eixo horizontal, e ela tem uma inclinação negativa. Né? E ela estabeleceu um debate enorme e servia, vamos dizer assim, como pano de fundo para que os keynesianos advogassem uma intervenção mais forte no Banco Central, porque se a gente tem uma troca entre inflação e desemprego, faz sentido. Você permitir a inflação mais alta, porque o emprego ia responder positivamente. O Friedman e o Phelps, eles criaram uma outra abordagem, que é a das expectativas adaptativas, nessa abordagem, os trabalhadores até podem aceitar perdas nos seus salários em um período, mas depois que eles aprendem que eles perdem, você acaba criando um desvio da curva original. Eu vou tentar explicar isso. A taxa de desemprego cai quando a inflação aumenta, porque como a inflação sobe e os salários não sobem, os salários reais caem. Caindo os salários reais, é mais atraente para os empresários contratarem mais trabalhadores, o desemprego cai. Por quê? Porque na cabeça dos keynesianos, os trabalhadores não olham os salários nominais, os salários reais, eles só olham os salários nominais. Então, se você tiver até um aumentinho de salário, mas se a inflação subir mais, você não vai dar conta disso. E como os salários reais vão caindo, o que acontece é que o desemprego cai. Quanto maior a inflação, maior o desemprego. Menor o desemprego. Aí, o que aconteceu? O Friedman falou que as expectativas são adaptativas. Os trabalhadores aprendem. E então, a inclinação da curva não é desse jeito que eles falavam. Você pode até ter um ganho, mas a partir de um determinado nível de inflação, os trabalhadores já vão ficar mais espertos. Esse ganho ele tende a desaparecer. E aí veio o Thomas Sargent e o Robert Lucas. Nessa época, o Thomas Sargent, acho que ele estava na Northwestern. É isso? Não lembro. O Bob Lucas estava em Chicago. Eles falaram, não. Como os trabalhadores são como quaisquer outros agentes, eles são racionais, eles vão observar a inflação e vão querer aumentar os seus salários. Eles não vão querer oferecer a mesma quantidade de trabalho que eles ofereciam antes, com a inflação subindo. Eles vão querer aumento de salário nominal, para que o salário real deles fique estável.
Então, você passou a não ter ganho nenhum na opinião do Bob Lucas e do Thomas Sargent. Você não tem o trade-off, você tem trade-off zero entre inflação e desemprego. Né? Numa época em que a inflação estava subindo, você podia exigir dos bancos centrais que eles afrouxassem a política monetária, que ia fazer com que o desemprego caísse. A inflação sobe um pouquinho, isso faz o salário real cair, caindo o salário real, mais gente empregando, você tem uma excelente performance do mercado de trabalho. Né? Mas essa discussão acabou ficando restrita à academia. Os bancos centrais trabalham com uma curva de Phillips inclinada. Tem uma curva de Phillips. Né? Ela não é completamente vertical, como falariam Bob Lucas e Thomas Sargent. O desemprego ficaria estável para qualquer nível de inflação, na opinião deles. Né? Porque os trabalhadores sempre vão colocar os seus salários indexados à inflação. Quando acabou o período do Lyndon Johnson, ele perdeu as eleições para o Nixon, que era uma força política que estava em ascensão, republicano, e o Nixon veio com tudo. Né? E o Nixon não gostava nem um pouco de um banco central independente. O que ele fez? Ele pôs no Banco Central um amigo dele, o Arthur Burns, que era absolutamente submisso a ele. Então, você pega a inflação no início do governo Nixon, estava em 4, pulou para 6, depois ela caiu para 3,5% em 72, eu vou explicar isso. Depois ela explodiu para 12% em 74. O que aconteceu? O Nixon, quando foi ter a eleição em 72, ele fez um esforço enorme para se reeleger. Enorme. E ele ligou para o Burns, isso está gravado, a gente tem acesso a essas gravações hoje. Estão conversando, é o Burns, que era amigo dele, falou: gostaria que você soubesse, 4 dias antes da reunião do FONC, gostaria que você soubesse que vamos reduzir a taxa de desconto do Fed Fund para 4,5%. É o Nixon, bom. E o comunicado ainda vai vir com um aviso de que a economia vai se expandir. Ótimo. Veja, ele adotou uma política expansionista do ponto de vista fiscal, ele jogou a taxa de juros para baixo, como resultado disso, a taxa de crescimento saiu de 2,10 em 71 para 6,9 em 72. Com detalhe, em 71, ele fez um controle de preços de salários por 90 dias, porque a inflação caiu. Se olhar em 71 aqui, a inflação caiu. Ele fez controle de preços. Olha quem está aqui do lado dele. Olha quem é o assessor dele. Milton Friedman. A política é isso, né? Como é que você vai aceitar o fato de ter controle de preço? O Nixon ele fez discursos contra o controle de preços. O Friedman ele era absolutamente contra o controle de preços, porque como a inflação estava muito alta no mundo, muita gente tentou adotar isso. No pós-guerra adotaram. E, no entanto, eles estavam defendendo. Como explicar isso? Através da política.
E, curiosamente, nesse mesmo período, os saldos comerciais dos Estados Unidos estavam explodindo no negativo. Eles estavam realmente com grandes déficits comerciais. Naquela época, você tinha um acordo feito na década, logo depois do pós-guerra, em Bretton Woods, no qual os países seguiam o padrão ouro, as moedas eram conversíveis ao ouro, e como os Estados Unidos estava ficando com um déficit muito elevado, ele começou a perder reservas de ouro muito fortemente. Eu peguei as reservas em ouro? Não. Gold reserves, United States. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Imagens. Deixa eu ver. Eu não pus, que vacilo. Ó, as reservas de ouro dos Estados Unidos estão aqui, ó. Ele tinha aproximadamente 20 mil toneladas no início da década de 60. Ele entrou na década de 70 com menos de 10 mil toneladas e o mercado atacando os Estados Unidos. Todo dia o mercado ia lá e comprava ouro. Todo dia o mercado ia lá e comprava ouro. Aí o ouro subindo de preço. Aqui. O ouro subindo de preço, o ouro subindo de preço. E como os Estados Unidos tinham que deixar a paridade do dólar e do ouro estabilizada, chegou uma hora que eles não conseguiam mais garantir. Aí eles saíram do padrão ouro. O ouro explodiu. Então você teve uma desvalorização cambial do dólar em 71. Então, em 71, apesar de você ter tido todo o controle de preço, etc., etc., você foi acumulando coisa. E depois o que aconteceu com a inflação? A inflação arregaçou para cima. Arregaçou. Ele ganhou a eleição, e logo depois que ganhou a eleição, os preços estavam em 8,3, a inflação estava em 3,4, subiu para 8,3. Aí o Arthur Burns elevou o juro de 5,1 para 10,8. Ele subiu 570 pontos em 10 meses. Se isso não é um golpe eleitoral, como é que é o nome? Tem alguma coisa, que eu não me lembro, uma palavra que eu não me lembro agora. Mas enganaram todo mundo. Né? Primeiro fizeram um congelamento de preço, baixaram a taxa de juros, estimularam a economia a crescer, depois foram lá e deram uma mega de uma porrada na taxa de juros. E para juntar tudo, para juntar absolutamente tudo, estourou a guerra entre Israel e os países árabes. Egito, Síria, Líbano. Todos eles se uniram para combater com o Egito, com Israel. E o preço do petróleo explodiu. Foi o primeiro choque do petróleo. Essa foi a inflação. Ó. Foi uma mega porrada. E no mesmo período, o Nixon foi envolvido no escândalo de Watergate. Né? Ou seja, foi divulgado que na campanha eleitoral de 71 ele espionou os candidatos do Partido Democrata para fugir do impeachment. Ele pediu
ele renunciou ao cargo para não perder os direitos políticos. O que o Arthur Burns conseguiu fazer, depois de um longo período do Martin lá, foi perder o controle sobre a inflação, porque a inflação passou a subir e não conseguia mais controlar, e a independência do Banco Central foi para o espaço. São duas coisas importantíssimas para você fazer a política monetária. Você teve dois choques importantes do petróleo. Dois. Um, em 73, com a guerra de Israel, e outro, em 79, 80, com a guerra do Irã-Iraque. Nesse caso, os produtores de petróleo deixaram o mundo em pandarecos, porque o preço do petróleo explodiu. Então, você nota a inflação que estava subindo de 65 para 69,70, de 2 para 6%, ela caiu de novo para 2%, por conta das mutretagens do Nixon, depois ela explodiu para 12% e depois explodiu para 14%. Foi um longo período de inflação. E ela teve dois picos importantes, em 74 e em 80. 74 de 12,10 e 80 de 14,59. Numa época de crescimento elevado. Então, depois do período Nixon, Ford, Gerald Ford, que foi o vice que ficou no lugar dele, o Ford ele tentou controlar a inflação, ele tentou controlar a política fiscal e, enfim. O Carter tomou posse em 77 olha, em 77, aqui, ó, a inflação até que estava em 6%, ok, e a economia detonada, né? Então, ele tentou fazer um plano de estímulo e estava com déficit de 2,5% do PIB. Ainda assim, ele conseguiu fazer. Ele conseguiu reduzir impostos. E como o dólar estava flutuando muito, os Estados Unidos estavam com um enorme déficit de contas correntes, o dólar se desvalorizando, os preços voltaram a subir, né? Está aqui. Voltou a subir. E o Carter ele fez coisas importantíssimas, né? Ele fez o Federal Reserve Act de 1977, que instituiu as regras mais importantes que a gente vê hoje, os relatórios que eles fazem, período de divulgação dos relatórios, o formato do Comitê de Política Monetária e, principalmente, o mandato dual do Fed. O Fed tem como mandato crescimento e inflação no nível ótimo. E a lei Humphrey Hawkins, que tentou coibir, de uma maneira ou de outra, colocar alguma regulação no sistema bancário, né? E quando as coisas estavam mais ou menos encaminhadas, você teve um outro choque, que foi a guerra do Iraque e do Irã. Estourou. Paul Volcker, ele tomou posse em 1979. Né? Ele era um cara que era do Tesouro, ele tinha uma visão muito objetiva sobre a política monetária e o Banco Central. Ele teve boa parte dos ensinamentos dele com o Martin. Então, quando a entrevista
que foi feita com ele, com o Carter, para Carter saber quem era ele, como é que ele pensava. Ele foi bastante objetivo com o Carter. Falou: olha, eu acho que eu sou para a independência do Banco Central. Se a inflação estiver subindo, tem que subir a taxa de juros, que se dane o desemprego, bababá, bababá, bababá. E quando ele voltou da entrevista, um amigo dele perguntou: como é que você foi? Ele falou: eu acho que o cara lá não vai querer me contratar, não, porque eu fui bem objetivo. E, para surpresa dele, ele foi contratado. E foi também um dos maiores banqueiros centrais da história, né? Esse período de inflação que você vê aqui, ele foi encerrado, dando origem a um longo período de inflação baixa, depois que ele deu um cacete na inflação, né? Ele tomou posse em 79, em 80, o conselheiro do Carter, o secretário do Tesouro dele, impôs um controle de crédito que reduziu a oferta de crédito dos bancos de maneira agressiva e quebrou o sistema bancário. Foi uma das maiores crises imobiliárias da história dos Estados Unidos. Crises bancárias. Quebrou 1.500 empresas de poupança que tinham lá, quebrou o maior banco americano, o Continental Illinois, e o cara que costurou a sustentação do sistema bancário nesse período foi exatamente o Paul Volcker. Ele construiu um fundo, esse fundo comprou os créditos dos bancos, ele fez uma série de organizações nesse sentido, e o negócio andou bem. O que ele fez, de fato, foi colocar a taxa de juros, no primeiro momento, em 17,61, quando veio o primeiro choque do petróleo, ele botou a taxa em 17,61. Se você olhar a inflação, ela tinha ido para 14,68, de 59. E mandou a taxa de juros lá para a lua. A inflação começou a cair. Só que, logo depois disso, teve uma outra eleição, o Carter não foi eleito, né? Inflação alta, economia crescendo pouco. Acabou ganhando o Ronald Reagan. E eu vou encerrar no Reagan hoje, tá? Porque já são 20 para as 8, eu não consegui terminar. Na segunda-feira eu faço a segunda parte. Caramba! Tá bom, vamos lá. Não tem problema nenhum. Para mim, depois eu junto tudo num pacote só. O Reagan, ele inaugurou o que foi chamado depois de Reaganomics. E definitivamente ele jogou para o espaço a ideia de controlar a política fiscal, né? Ele levou até o Reagan, existia uma tradição dos republicanos em advogarem pelo equilíbrio fiscal. O Reagan acabou com esse troço, né? Acabou com esse troço criando o que foi conhecido como a Reaganomics, a economia do Reagan. E o que era a economia do Reagan? Era reduzir impostos com base numa teoria criada por um economista que era assessor dele, o Laffer. Ele criou uma curva de Laffer. Essa curva de Laffer diz que quanto maior o imposto na margem, mais vai ficando interessante para o contribuinte não pagar o imposto, burlar o imposto. Então, a capacidade arrecadatória do Estado diminui por causa disso. Chega a um ponto em que pode ser tão lucrativo não pagar imposto que isso vai compensar a multa que você vai pagar se você for descoberto. Essa era a ideia que está por trás, é a ideia que está por trás da curva de Laffer. Então, tem uma linha, o imposto
ele sobe até uma determinada alíquota, a partir dessa alíquota, o imposto arrecadado cai. Com base nessa teoria, eles criaram a contra-teoria dizendo o seguinte: se eu reduzir o imposto, vai ser tão interessante, que as pessoas vão ficar tão felizes e vão recolher os impostos. Além disso, como vai reduzir a carga tributária, as pessoas vão investir mais, a economia vai crescer. Portanto, como a economia vai crescer, você vai recolher mais impostos. Portanto, eles criaram a teoria, foi criada nesse ano, segundo a qual, se você reduzir os impostos, você reduz o déficit. E olha como é que foi. Ele mandou uma lei para reduzir isso daí em 1980. Em 81, o déficit americano era 2,5% do PIB. Quanto eles projetavam o déficit para 1984? Para zero. Eles iam reduzir os impostos agressivamente. Eles fizeram uma puta redução do imposto. Foi agressiva. A redução do imposto ia botar o PIB para cima e a arrecadação ia subir. E o déficit ia cair de 2,5% do PIB para zero. Quanto foi o déficit? 4,7% do PIB. Foi um dos maiores déficits dos Estados Unidos, da história. De 48 em diante, esse foi o maior déficit público americano. Ele destruiu as finanças dos Estados Unidos. E colocou na cabeça de muita gente essa ideia brilhante, segundo a qual, se você reduzir imposto, você reduz o déficit. Vem daí. Não tem nada, nenhuma evidência que comprove essa teoria. Né? Ele reduziu as receitas de 19 para 16. Ele imaginava que fosse aumentar as receitas de 19 para 19,3. As despesas iria reduzir de 21,6 para 19,3. Ele não reduziu as despesas e perdeu 3% do PIB, não, 2% do PIB de arrecadação, cacete. Se você reduz o imposto, você reduz a arrecadação. E da onde que ele reduziu despesa? Educação e saúde. Com que ideia? Essa ideia que ele criou, segundo a qual as pessoas não podem ser adotadas pelo Estado, elas têm que ter iniciativa e trabalhar por conta própria. Então, o Estado não precisa prover saúde, não precisa prover educação, não precisa prover porra nenhuma. Mas, em compensação, ele aumentou as despesas da defesa de 5% do PIB para 5,8% do PIB. Ele reduziu em 1,2% as despesas de saúde e educação e aumentou em 0,8% a despesa com o Exército. Esse aqui é o Ronald Reagan, esse aqui é o Paul Volcker. O que o Volcker fez quando a inflação começou a subir, porque a economia começou a ficar superaquecida? Ele porrou a inflação para 19,8%. A inflação não, a taxa de juros.
Essa alta da taxa de juros quebrou o Brasil, quebrou a América Latina como um todo, causou uma das maiores crises de dívida da história, porque as dívidas dos países emergentes, todas, eram flexíveis. Então, quando a taxa de juros americana subia, o juro das dívidas também subia. O Brasil não conseguiu pagar o México, a Argentina, Chile, ninguém. Todo mundo foi para o saco. Isso quebrou bancos americanos. O Reagan, não preciso dizer, ficou enlouquecido com o Volcker, ficou muito puto. Chamou o Volcker lá. Né? E deixa eu lembrar quem foi o cara que recebeu. Era o Schultz, eu acho que era o Schultz, o secretário do, 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 do Reagan, era o George Shultz, é isso? Secretary Ronald Reagan. Não. Era o Baker, James Baker. Estava lá. Então, teve uma reunião com o Donald Reagan, que era irmão dele, James Baker, e chamaram o Volcker para conversar, né? Com 19% de taxa de juros, está de sacanagem. Estamos fazendo guerra agora com a Rússia, estamos aqui invadindo aqui, acolá, botando exército na rua. Precisa disso. Na tal reunião, que eu não acho ela aqui, se achar, o Volcker chegou, sentou, estava lá o Reagan, estava o Donald Reagan, estava o Schultz e o Brady. Só que o Reagan não falou. Ó, essa taxa de juros está muito alta. Eu estou colocando a taxa de juros onde a gente precisa colocar, no meu trabalho. Eu tenho que fazer. E levantou e foi embora. Deu as costas para a reunião, foi embora. Até logo. Já ia vencer o mandato dele, ele não foi reconduzido ao Fed. Né? Quem foi conduzido ao Fed, ficou um tempão, foi o Alan Greenspan. Né? Então, como já são quase 8 horas, não vai dar para terminar. Né? Eu estava tentando reduzir isso aqui, mas está difícil. Segunda-feira eu vou ter que fazer mais rápido. Na segunda-feira eu vou falar, então, sobre Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen e Jeremy Powell. Vai ser mais fácil, porque, pelo menos a partir de Janet Yellen e Jeremy Powell, vocês já conhecem, então não vão precisar conversar tanto. O problema é esses lá de antigamente. Mas o que é importante a gente observar em relação a isso que a gente está falando, né? A relação entre Banco Central e governo sempre foi uma relação de atrito. E a relação de atrito ela só é resolvida porque está assegurada a independência do Banco Central.
E o Banco Central se mantém firme naquilo que foi sendo descoberto ao longo do tempo, e a gente vai ver isso a partir da experiência do Volcker, isso ficou claro, que a melhor resposta para o crescimento é manter a inflação baixa. Pode existir um custo elevado para estabilizar a inflação no nível baixo, mas esse custo é muito mais do que compensado com a estabilidade de preços que vem depois e os benefícios que ela traz para o crescimento econômico. Até o Volcker, existia ainda uma enorme tentação em fazer a troca de inflação por desemprego. A partir do Volcker, isso acabou, né? Pelo menos naquilo que a gente considera como o mainstream da economia. Hoje ainda tem gente que defende aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não precisa subir a taxa de juros, que bobagem, mas eu acho que a gente tem ganhos substanciais. Tá certo? Então, gente, é isso. Não consegui terminar hoje, segunda-feira eu termino, porque quinta-feira tem outro. Um excelente final de semana para vocês e obrigado pela participação. Mais uma vez, vou pedir para vocês darem like, quem não está inscrito, se inscrever, e quem está assistindo depois, fazer comentários aí no YouTube, tá bom? Obrigado e até segunda.